E pronto. Pessoal, estou entrando aqui com a Graciele Bacelar. Ela foi uma das nossas participantes do Código Magra. Para quem está entrando agora no Instagram e não sabe ainda do que se trata o Código Magra ele é um programa de 8 semanas voltado a emagrecimento, reeducação alimentar, sendo utilizado ferramentas de coaching para que as participantes consigam alcançar os seus objetivos, não somente no emagrecimento, mas principalmente na mudança comportamental alimentar. E eu estou trazendo para vocês aqui uma das participantes que ela tem algo muito especial para falar para vocês. Vai ser na segunda parte da nossa participação aqui. E eu quero que vocês fiquem bastante atentos, porque foi algo inusitado, diferente. Tenho certeza, nunca ouvi falar que poderia ter acontecido isso com outro grupo, né? Foi uma coincidência e que deu muito certo, porque foi tudo muito natural. E eu quero muito que ela conte, além da participação dela, a visão dela, mas principalmente o que ela observou também no grupo, tá? Em relação à vida, em relação a ela, em relação a tudo. Então, vou chamar ela aqui. Em relação à vida, em relação a ela, em relação a tudo. Então, vou chamar ela aqui. Ela já vai entrar. Graciele Bacelar. Oi, Gi. Oi, Mi. Ela já vai entrar. Ela já está entrando daqui a pouquinho. Graciele Bacelar. Oi, Gi. Oi, Mi. Ela já está entrando daqui a pouquinho. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer com relação ao grupo, com relação ao programa, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham, Pessoal, se vocês tiverem é só vocês fazerem aqui a pergunta na caixinha, tá? Caixinha de perguntas aqui no Instagram, tá bom? Vocês tenham também em relação a vocês, é só vocês fazerem aqui a pergunta na caixinha, tá? Caixinha de perguntas aqui no Instagram, tá bom? A gente já está entrando, o Elton acabou de entrar. Oi, Elton, boa noite. Já está entrando, o Elton acabou de entrar. Oi, Elton, boa noite. Gra, conseguiu entrar? Graciele? Isso. Eu te enviei convite. Gra, conseguiu entrar? Graciele? Isso. Só um minutinho, deixa eu ver lá em cima se tem. Não chegou o convite aqui para mim, Gra. Vê se tem o... Se está aparecendo para você, tem 3 pontos... Aqui, eu acho que agora sim. Não chegou o convite aqui para mim, Gra. Vê se aqui. tem o... Está aparecendo para mim, aguardando, Graciele. Aparecendo para... Apareceu alguma informação aí? Deu. Peraí que tá com problema aqui no meu Instagram. Você acredita? Talvez no cabeçalho, no seu lado esquerdo, tem 3 pontinhos. Vê se você entrando nesses 3 pontinhos, você enxerga, Gra, se aparece lá a autorização de entrada. Tenho pedido para participar e enviar solicitação. Te enviei. Isso. Agora estou aguardando. Sim, eu já coloquei.
Só tô aguardando agora. Só que ele deu erro. Na hora que eu fui entrar, ele travou Eu tô aqui. mandando a solicitação para você agora. Tô fazendo o contrário. Vamos ver Tá, se vai agora. tá aqui que você aceitou meu pedido. Uhum. Então, daqui a pouquinho já entra você aqui. Ih, Ai, finalmente. agora foi. Oh, É assim que mesmo. bom. Tudo bem, Gra? Tudo bem? E você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Estava ansiosa para a gente começar essa conversa. Deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Está dando um pouquinho de interferência no som. Deixa eu ver o que pode estar. Melhorou? Melhorou? Ah, melhorou, melhorou. Espera aí, só um minutinho. Pronto, gente. Eu tava com o meu aqui. Isso. Eu deixei o Zoom ligado. Ah, tá o Zoom ligado. Vou colocar o fone aqui. Pessoal, é assim Acho mesmo. que é melhor deixar melhor eu colocar o fone, né? Pode ser, pode colocar que eu acho que fica melhor. Pronto. Peraí. Pronto. Aí. Ao vivo é assim mesmo, gente. O comecinho de qualquer live é dessa forma, a gente vai se acostumando, mas depois fica tudo bonitinho. Tava com microfonia, né? Acho que ainda tá com microfonia, Gra. Tá? E agora? Agora não. Pronto. Isso, acho que agora tá bom. Qualquer coisa é só baixar o volume, tá? Eu baixei o volume aqui do Zoom. Tá ótimo. Acho que deu. Agora deu. Agora tá perfeito. E aí, a Lu já entrou. A Lu foi uma das nossas participantes. Ela vai, tanto a Lu quanto a Graciele também, elas vão repetir a dose, né? Vão continuar com a gente no próximo grupo, o grupo 2 do Código Magra, o grupo 4 do Detox Week, e elas também vão estar lá com a gente, fazendo o Detox Week, vão ser 7 dias seguidos, mais 7 dias, então vão ser 15 dias praticamente de Detox Week, até começarmos novamente o Código Magra. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar no link da bio, me chamar para passar para vocês todas as informações. Já está para começar, então entrem em contato o mais rápido possível para receber o questionário, porque tem um questionário, né? Isso não é qualquer grupo que tem um questionário de triagem, de anamnese, que é o nosso diferencial por ser um grupo onde tem uma profissional da área da saúde, tem uma nutricionista que está acompanhando vocês, e como o nosso objetivo é justamente fazer com que vocês consigam alcançar o objetivo em tão pouco tempo, né, que são em 8 semanas, é pouquíssimo tempo para ter uma transformação. Então, eu utilizo ferramentas de coaching com as participantes para que a mudança realmente seja efetiva e para sempre, que é esse o meu objetivo com elas. Gra, eu queria muito que você falasse como que foi a sua participação, né? Como que você soube do nosso grupo e qual foi o que te decidiu, o que fez você decidir a participar de um grupo de emagrecimento, né? E me conta como é que foi. Você me contando, você vai contar para eles, na verdade, porque eu já sei tudo. Sim. Fala. Sim, eu acho que obrigada. Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui podendo falar, assim, porque a gente tem que divulgar o que é bom. E eu acho que acima de uma questão profissional, né? E você sempre fala assim, mas tem tanta oferta no mercado, né? De profissionais da área, né? Será que dá certo mesmo? E na verdade dá certo, porque deu certo comigo. Então, se deu certo comigo, é óbvio que eu vou querer que dê certo com as outras pessoas, porque eu sou assim, eu quero o bem para as pessoas. Então, eu não estava bem comigo. O que me levou a participar do projeto, primeiro, eu fiquei sabendo pela divulgação que você fez num grupo, e nesse grupo, inclusive, né, um grupo de pessoas que eu tenho, né, que são conhecidos meus, da minha família, e aí você fez a divulgação, e eu gostei da ideia, e eu
puxa, achei, né, super bacana. Por quê? Porque a proposta é uma semana de detox, né, de fazer uma reeducação alimentar. Eu falei, poxa, legal. Então, nunca fiz, né, sempre, aliás, já fiz dietas assim, mas aquelas dietas mirabolantes, malucas, que consegui perder peso, mas depois acabou que o resultado no corpo não foi o que eu queria, saúde, que é principal, né, a questão, o foco, que eu sempre falo desde o começo, que aconteceu comigo, a consequência foi o emagrecimento, mas o meu foco não foi esse, né? Então, assim, meu foco foi ganhar saúde. Então, eu abracei, né, o projeto, e aí foi muito legal, porque eu fui conhecendo o que era aquele processo de uma reeducação alimentar. E aí eu fui contemplada com um sorteio que eu jamais ia imaginar, que você disponibilizou o sorteio no final do programa, que eu não sabia que ia acontecer. Sim. E aí as participantes que quisessem participar, né, assim, ali, e investir financeiramente, né, que não é muita coisa, porque num grupo acaba facilitando a vida. E eu já estava com o objetivo de seguir mesmo. E quando eu ganhei o sorteio, então eu falei, nossa, é isso, é sinal de Deus. Eu acredito nisso, né? Tenho minha fé, assim. E que foi um E eu presente, falei, é isso. né? Na verdade, foi um presentão, não foi um presente qualquer, foi um presente. Você acabou ganhando, né, no sorteio, porque é assim, pessoal. Quem fica até o final do Detox Week, que é um grupo gratuito e consegue seguir a regra, a risca, tudo direitinho, que está lá participando, tudo certinho, entra nessa lista das participantes, porque é um grupo onde tem muitas participantes, mas eu escolho aquelas que realmente participaram, que tiveram resultado. No final, entra nesse sorteio de uma vaga gratuita no Código Magra. Então, a pessoa, ela ganha, né? E isso foi impressionante, porque ela jamais ia imaginar que ela fez praticamente 15 dias de Detox Week até começar, gratuito, e depois ganhou, né, mais a participação em 2 meses. Nossa, foi, foi ótimo. Muito bom. E assim, eu já na primeira semana dos 7 primeiros dias, de fazer o detox, que foi aquela desintoxicação, literalmente, Uhum. eu já perdi 2 quilos, foram embora, assim, mas foi fácil, não foi, e o meu objetivo não era assim, vou fazer para emagrecer, não, eu vou fazer por quê? Porque ali tem todo um programa de orientação que você faz, que você vai mostrando, olha, você vai explicando por que a gente está fazendo aquele dia, comendo tais sopas, tomando tais sucos, e assim, sem contar que é uma delícia, porque não tem nada de ruim, você tem um suco saudável, cheio de fruta, né, enfim, de todo o mix, né? E tem todo um cardápio aí para a gente poder seguir. Não é nada que você vai sair comprando um monte de coisa que você não tem em casa, são coisas que você tem em casa. E eu falei, poxa, deixa eu pegar tudo que eu tenho em casa agora e direcionar para uma maneira que vai trazer saúde para mim. Então eu senti meu corpo desinchando, né? Agora eu tô com um problema, preciso comprar um guarda-roupa novo. Ai, Tudo que largo. bom! Até a aliança de casal tá larga aqui, ó. Caindo. Desinchei. Ai, que bacana. Muito interessante. Muito interessante. Um inchaço, olha, incrível. E aí seguimos com o projeto, né? E aí, então, entrando no projeto mesmo ali, a partir dali desses 15 dias, eu fui sentindo essa diferença em casa. A minha família acabou entrando junto, porque adoraram sucos, por exemplo. Então, minha filha, meu marido tomaram suco, começaram a tomar também, começaram a fazer uso de alguns alimentos que eu estava fazendo, eles ficaram com vontade, também começaram a comer. A gente já não tem mais alguns hábitos que a gente tinha, não temos mais, que é o de comer, por exemplo, farinha branca, porque não que a gente não coma, né? Enfim, a gente come, faz sim, né? O uso da farinha branca, mas de vez em quando. Agora, eu, por exemplo, já não consigo mais. Meu corpo não tolera. Eu como, eu me sinto mal. O Elton está falando aqui que a família aprovou de tudo. O Elton. É isso mesmo. É ele. Ele está participando da live também. Bacana. É isso mesmo. Provou de tudo que eu fazia, ele ficava só de olho. O que vai fazer de novo hoje? Ele ficava assim, qual vai ser o cardápio de hoje? Só para eles. Ele e a Giovana ficavam degustando e aproveitando. Foi muito gostoso. Foi. O que é gostoso, né? E surpreendente, né? É isso.
é o que trouxe de resultado eu pensar o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho na geladeira e no armário, e o que eu posso tirar que não serve para mim, é fazer uma compreensão, essa questão de você compreender assim o objetivo do que você está comendo, para quê, né? Por que você está comendo? Tem fome de quê, né? Para que você está comendo? Por que você está comendo? E o que você está comendo? Então, assim, é uma conscientização. Eu acho que não tinha que chamar reeducação alimentar, tinha que chamar uma conscientização alimentar. Para você ter consciência do que você está fazendo. Você acaba reeducando, sim, mas a partir de uma conscientização. Que você não sai comendo, né, feito uma esganada da vida, porque a gente sabe muito bem que são as nossas emoções que acabam dirigindo muitas vezes nossos hábitos. Agora, o que é incrível, que eu achava que eu tomava água, mas eu passei a acreditar depois da reeducação, do processo, que eu não tomava a água que eu achava que eu tomava. Aí eu tomo água, agora ontem mesmo, eu estava com fome, eu falei, deixa eu ver, eu treinei, né, e aí eu fiquei com fome. E aí eu falei, deixa eu ver se eu não estou com sede também. Tomei bastante água e continuei com o estômago roncando. Eu falei, não, estou com fome, então vou comer também. É a fome emocional e a fome fisiológica, né? E a sede fisiológica e a sede, muitas vezes que é a sede emocional também, né? Porque se você tem a vontade de mastigar ou a vontade de encher a boca de alguma coisa, algo que seja sólido ou líquido, não importa, entrando primeiro a água, você consegue, o corpo ele te dá o sinal de que de fato está acontecendo. Pode ser somente sede, pode ser uma fominha, mas você tomando a água já vai passar aquela fominha. Mas foi o que você falou. Então, perceber os sinais do corpo. Eu sempre falo isso no consultório, eu sempre falo. Eu sempre toco nessa tecla. Observar os sinais do corpo, em primeiro lugar, sabe? O nosso grupo, Graciele, ele foi, assim, completamente diferente do que é a consulta. Porque a consulta, a pessoa, quando o cliente vem ao consultório, ele vem para você ajudar ele a resolver um problema que ele está passando. Para você ajudar ele a alcançar aquilo que ele precisa. Ou seja, por exemplo, eu quero treinar e eu quero tomar suplemento, eu quero acelerar o meu processo, mas eu não quero tomar qualquer suplemento. Tá. Aí, qual é a primeira coisa que muitas vezes o cliente já se surpreende é com a anamnese. Então, aquela batelada de pergunta, né? Faz um monte de pergunta, a gente faz um monte de pergunta. E aí, a primeira coisa, a pessoa se surpreende, né? Nossa, mas tudo isso, né? Não imaginava que era esse monte de pergunta. Mas eu entrego um cardápio pronto ali. Então, depois de um certo momento, eu começo ali, digitar. Você precisa disso, disso, e eu vou explicando, imprimo, entrego, e a pessoa executa esse cardápio. De vez em quando ela me chama. De vez em quando o cliente me chama. Muitas das vezes o cliente nem me chama. E volta ao consultório, muitas vezes achando que ele tem que mostrar o resultado, e nem sempre é assim. E no grupo também não foi assim. O objetivo não era só o resultado, tanto que vocês tinham uma tabela, né, para colocar ali os dados, e não era sempre que eu perguntava. Então, de tempos em tempos, vocês colocavam os dados lá. Mas o processo, que era justamente o objetivo do profissional, em relação ao cliente, onde eles têm 30 dias para executar um programa alimentar e que nem sempre ele acaba nos procurando para ajudar a executar esse cardápio. E no caso de vocês, eu estava com vocês todos os dias.
né? Tava, porque o grupo funcionava assim, né? Você entrava depois, todos os dias, 8 horas da noite ali, fazendo perguntas, né, disponibilizando o seu tempo para que, se a gente tivesse dúvidas, também perguntasse. E assim, constantemente alguém estava falando, eu senti um pouco de tontura hoje, ou senti um pouco de alguma coisa. Aí você estava ali sempre orientando, né? Coloca um pouco mais né, bebe mais líquido, enfim, o que precisasse para determinadas situações de cada uma. Apesar de ser um grupo, a orientação era individual. Era isso mesmo. Então, por isso que o grupo ele não pode ter muitas pessoas, né? Ao contrário de outros grupos, tem muitos grupos que tem muitas pessoas, mais de 100 pessoas. Então, você imagina como que deve ser, né? Um grupo de mais de 100 pessoas, onde nem sempre é um profissional da área da saúde. Não estou dizendo em relação ao cliente que está procurando por ajuda, né? Mas em relação a essa pessoa, essa equipe que está por trás, que muitas vezes é uma pessoa que conseguiu um resultado com ela, procurando outros profissionais, educadores físicos, nutricionista, médico, coaching, enfim. E aí eles criam, né, um método, porque eles emagreceram 30 quilos, enfim, né? E aí eles vendem, na verdade, essa ponta do iceberg, né? Eu consegui emagrecer 40 quilos em 3 meses, né? Venha para o meu grupo, faça o meu método. Sendo que teve profissionais por trás antes, né? Que auxiliaram essa pessoa a alcançar. Muitas vezes essa pessoa fez bariátrica, passou por tratamento emocional psicológico, né? Então, é muito perigoso, pessoal, agora eu estou falando com vocês, é muito perigoso, principalmente hoje em dia, que nós ainda estamos em pandemia, vocês procurarem, né, porque nesse período, durante 1 ano e meio, muitas pessoas engordaram, ganharam muito peso, a questão emocional, a ansiedade das pessoas nesse período de pandemia, e principalmente pessoas que perderam muitos entes queridos, amigos, tá uma loucura, sabe? Então, a questão de ansiedade, a questão de tomar medicamentos de forma desmedida, comprar fórmulas ditas milagrosas pela internet, buscar por grupos de emagrecimento que prometem um monte de coisa, vocês precisam saber, principalmente, quem é que está por trás. Quem é esse profissional que está por trás? Se é um nutricionista, se é um médico, se ele está com vocês ou não, se eles estão acompanhando vocês, se o grupo de vocês é um grupo coeso, que dê certo desse profissional acompanhar vocês. Né? Cada método é um método. O meu método, né, Código Magra, ele tem esse objetivo de acompanhar todos os dias quem está lá dentro, sabe? E é isso que a Graciele está passando para vocês. Né, Gra? Sim, e eu tive... Porque assim, né, a gente começa a reeducar mesmo uma rotina, porque tudo vai junto. Você reeduca uma rotina familiar, na família, você reeduca... primeiro você tem a sua conscientização. A partir daí, você começa a trazer uma nova educação, fazer uma reeducação de alimentar. Então, você também faz uma reeducação de rotina, de compra de alimentos, de ir no mercado, de ir na feira. Então, eu comecei mais na feira. E aí, eu tive o contato com uma moça da feira, ela vende da barraca de banana, ela é dona da barraca de banana. Fui comprar banana lá. E aí, ela comentou comigo que ela participou de um grupo de emagrecimento, exatamente com esse formato que você falou, que tinha coach, psicólogo, nutricionista, uma equipe. E ela, assim, ela é bem pesada, sabe, essa moça? E ela falou assim para mim, olha, eu emagreci 20 quilos, eu tive um resultado maravilhoso, eu amei participar desse grupo. Minha mãe faleceu no início do ano por conta da pandemia, ela ficou com Covid e morreu. Eu engordei mais do que eu estava antes, fiquei com mais de 20 quilos. Então, ela estava me contando, assim, tadinha, até se emocionou por toda a situação emocional, né, que ela
traz aí. Então, assim, ela elogiou o método, elogiou a forma que ela teve ali, né, de participação no grupo, porém, ela não conseguiu dar conta dessa questão emocional. E o que você falou, acho que tem muito a ver, porque é o que está acontecendo no geral com todos nós. Então, eu quis, assim, muito participar mesmo dessa live, aceitei mesmo estar, assim, fazendo, né, toda a divulgação do trabalho, porque ele fez bem para mim, e eu tinha, né, eu treino, então eu sinto dores, né, então comecei a sentir dor, tive uma lesão, tive que fazer tratamento de fisioterapia, uma lesão que eu tive no tornozelo, e eu fui entendendo que tudo isso era o meu corpo respondendo para mim, que alguma coisa estava inflamada, eu precisava desinflamar, detoxificar, precisava reeducar uma alimentação, precisava perder peso. Sim. E aí eu consegui esse resultado, né, que eu tanto busquei, graças a Deus estou ótima, não sinto dores, consigo treinar bem, estou me sentindo leve, muito mais fácil, os treinos estão muito mais, estou treinando muito mais facilidade, né? E então, assim, eu quero que as pessoas fiquem bem, assim como eu estou me sentindo bem, né? Eu quero que elas vivam bem também, e é bem o que você falou, não adianta perder um monte de peso, porque tem um método específico, a pessoa emagrece, mas ela está ali, com aquelas questões emocionais, né, dentro dela, que ela não consegue dar conta. No primeiro momento, ela volta tudo de novo, até pior, né? Sim, exatamente, volta pior, porque o que muitas vezes acontece, ela pode estar ali no grupo, ou principalmente se a pessoa vier ao consultório, na maioria das vezes, eu estava até conversando com a moça que faz fazer drenagem linfática em mim, e ela falou que nas clínicas de estética, a maioria das mulheres, né, que procuram por tratamento estético, elas estão com baixa autoestima. E elas procuram algo muito emergente, muito emergencial. Elas vêm com uma visão, né, um propósito de emagrecimento, muitas vezes, não tanto de saúde, mas sim de emagrecimento, fecham pacote, fecham planos, mas elas têm como objetivo chegar num corpo ideal. E por mais que as esteticistas expliquem, olha, você precisa procurar por um médico para te ajudar no emagrecimento, na sua saúde, procurar um nutricionista para desenvolver um cardápio personalizado, elas não querem, porque elas estão dando prioridade para aquilo naquele momento, fecham pacotes caríssimos, né? Então elas estão dando prioridade para aquilo. E ao mesmo tempo não fazem dieta, né? E se estão com baixa autoestima também não procuram por um psicólogo. Se estão com algum problema de saúde também não procuram por um médico. Então, você imagina, é como querer tampar um buraco de né, um vazamento sem fechar a torneira. Então, quando a pessoa procura, elas vêm realmente já decidida, olha, estou fazendo exercício, então vou procurar por um exercício, e a primeira coisa que a gente fala, que eu falo, procure um médico. Se tem uma alteração nos exames de sangue, por exemplo, procure por um médico. Muitas vezes eu também falo, olha, você está com essa alteração, mas nós vamos começar um tratamento mais natural, com alimentação, com suplementação, com a fórmula ortomolecular, para que você consiga trazer uma resposta de forma natural para o seu organismo. Consequentemente, vai ter o emagrecimento, consequentemente, seu cabelo vai começar a melhorar, né? Os seus hábitos vão melhorar também, o seu estado emocional também vai melhorar. Mas o que acontece? Nem sempre a pessoa faz o que a gente, né, o que a gente determinou, aquele cardápio, aquela fórmula, não faz. Então, daí já fica mais difícil ainda, né? Já dentro do código, eu consegui perceber de forma globalizada e trazer tudo ali para dentro, né? Tudo ali para dentro. Então, nós temos tanto
a nossa chefe de cozinha, né? Foi uma conversa super gostosa. Parecia que ela estava ali do nosso lado, né? Parecia que ela estava ali, a gente estava ali na cozinha conversando, né? Ela dando várias dicas. Foi muito legal. Depois até participei de uma aula online, que você também participou, né, Gra? Sim, Onde ela sim. ensinou. Aprendi a fritar bife, uma Ah, eu delícia. também! Gente, A gente pensa que sabe fritar bife, né? E ela sim. ensinou a fritar até bife, gente. Olha, foi impressionante. Então, foram, acho que três ou quatro pratos, né? Que ela nos ensinou ali. Sim, foram 4 pratos. Foram 4 pratos. Foi muito legal, porque depois que a gente terminou ali todos os pratos, estava a família ali esperando, só esperando, né, chamar a cambada. Vem, cambada, vem jantar. Nossa, foi muito legal, foi muito bacana. Depois teve o educador físico, né, que também teve a mentoria, o Paulo Kishi, que passou várias dicas, né, para as participantes de como treinar dentro de casa, fazer um treinamento num pequeno espaço, né, foi muito bacana, muito educativo também. Depois tivemos com a nossa psicóloga, né, tivemos a live com a nossa psicóloga, e depois, por último, a mentoria também com a nossa farmacêutica, especialista em medicina estética, né? Que foi a Fernanda Novaes, e que deu um show, né? Deu uma aula para nós de como tratar a pele, como tratar o corpo, né? Todos os produtos que ela utiliza, ela é muito transparente, muito autêntica, muito séria naquilo que ela fala. E assim, o que despertou, né, Gra, na gente? Que foi, inclusive, a Elisandra, que foi uma das nossas participantes, ela falou, até deu depoimento também para nós, de que ela começou a perceber que ela precisava cuidar mais dela, né? Ela como mulher, como pessoa. Sim. Aí eu queria saber como é que você tá. Já tô vendo que seu cabelão tá lindo aí. Tá muito melhor. Eu tô um pouquinho. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Engasgada aqui. Então, eu acho que é emoção. Eu acho que assim. Nossa, exatamente. Eu tive um resultado no corpo por inteiro, né? Um contexto geral. E é muito. Eu queria falar uma coisa que eu desde o comecinho, para não esquecer, eu vou falar. Eu acho que assim, existe um certo tabu, sei lá, um pouquinho de medo. Pronto. Desculpa, gente. De assim, será que eu vou entrar nesse programa e eu vou conseguir ficar? Será que eu vou ficar até o fim? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir cumprir aí os passos? E assim, a nossa rotina de vida já é tão cansativa, né? E desgastante, tem tanta coisa para a gente ter que dar conta, aí você fala, vou fazer dieta, mais uma coisa para eu colocar na minha lista de tarefa do dia, cansa, né? Fica cansativo. E essa, eu acho que é muito a sensação das pessoas. Ah, não, eu não vou me comprometer, porque se eu me comprometer, eu não vou conseguir até o final. Só que você começa a ver o resultado em você, e eu acho que assim, a primeira coisa é pensar, como você falou da nossa participante, Elisandra, eu preciso fazer um bem para mim. Então, você pensar assim, eu preciso fazer um bem para mim, você começa a olhar para você, e você vê que você está ficando, né? Está conseguindo se dar bem com o que você está fazendo. Você para de ficar tão preocupada, tanto, né? Que a gente se preocupa, a gente que é mulher, com a família, com a casa, com filhos, com marido, com cachorro, com papagaio, com coelho. E você se esquece no meio do caminho. E é tão importante a gente se lembrar, a gente lembrar da gente, de olhar para a gente, né? Porque depois tudo vai se passando e você olha e você fala, nossa, o que eu fiz comigo? Exato. E o tempo passa tão rápido, né, Gra? E a gente percebe, puxa, eu vou cuidar do meu cabelo, mas é tão caro. Ah, vou fazer minha unha, mas é tão caro. Ah, eu vou passar um creme no corpo, mas está tão caro. Ah, não tenho tempo, né? Ai, não sinto sede. Mas o que é incrível, assim, é que a saúde está na nossa alimentação.
Sim. no básico do básico, não é só o arroz com feijão, que Não. é, sim, fundamental, mas não é. Você pode fazer, por exemplo, assim, a gente, quando já vai ficando mais velha, a mulher principalmente, o arroz branco, que é uma delícia, eu amo arroz, mas eu já como o arroz integral. Hoje mesmo eu fiz arroz de couve-flor, né? Que é uma delícia. Todo mundo gostou, comeu, ficou bem. Quer dizer, você vai fazendo substituições que também vão te fazendo bem. E como você também trouxe como estratégias ali, que eu achei bacana demais você falar, tem um nome técnico que eu não vou lembrar agora, mas você fala assim, o corpo se acostuma com certos tipos de alimento, porque é uma rota, né, de funcionamento, mais ou menos assim que se falou. Então, é bom você oferecer para o corpo outros alimentos que ele vai começar a funcionar áreas dele que estão paradas, desacostumadas, um negócio assim. Ativar rotas metabólicas. Isso mesmo. Isso. Obrigada. Exatamente, eu achei incrível isso. Eu falei, olha que bacana. Por isso que, por exemplo, na dieta detox, você fica ali, enquanto está fazendo detox, não é aconselhável tomar café, né? Porque você precisa se libertar também do café. Eu entendi que, de fato, você fala, não sou dependente do café, mas tira para você ver. Nossa, isso é surpreendente. Inclusive, eu já tenho algumas coisas que eu mudei um pouquinho, tanto no detox quanto no Código Magra. E na verdade, sempre vai acontecer isso, né? Nunca um grupo vai ser exatamente igual ao outro. Ele sempre vai sofrer upgrades, né? Então, isso que é bacana, vocês vão ver coisas diferentes, claro, coisas repetidas, obviamente, que são importantes, que fazem parte do método, mas vocês vão perceber que vai ter algumas situações ali diferentes. Então, percepções diferentes no corpo de vocês, já sabendo o que vocês podem esperar no organismo, né? Na conduta do dia a dia, na conduta alimentar mesmo, mas é principalmente para ativar o metabolismo, para fazer ele continuar funcionando. Uma grande reclamação que as pessoas têm e que elas percebem é o platô no peso. Então, quando você está em dieta, você está praticando exercício e, de repente, o peso ele não cai, ele não evolui. Então, é nesse momento que nós entramos também com estratégias nutricionais, estratégias funcionais, com alimentos funcionais, poderosos, que estimulam as rotas metabólicas, né? Nós temos rotas metabólicas. Então, nosso organismo, ele funciona através de combinações bioquímicas. Então, enquanto a pessoa executa um cardápio, o profissional, ele está executando reações bioquímicas nesse organismo. E que não tem como o profissional passar essa informação para o paciente, a não ser que ele precise compreender alguma situação ali que ele esteja passando. E aí o profissional, ele explica. E o diferencial também do nosso código, né, da mentoria, é justamente passar essa informação que, na verdade, é só... Não chega a 2% do que é a nutrição em si, né? Mas é algo que vocês precisam saber. Então, por exemplo, é a mesma coisa que... você quer deixar um adolescente doido? A mãe chegar na mãe e falar assim, mãe, eu posso ir na casa do meu amigo? Vai ter uma festa lá e aí vai estar toda a galera só que a gente vai chegar em casa lá por volta das 5 horas da manhã, porque vou pegar uma carona só nesse horário. Então, assim, tá tudo certo, tá? Aí ela vira para você e fala assim: não, você não vai. Aí ele vai falar: mas por que eu não vou? Mas tá tudo certo, vai fulano, vai ciclano, vai beltrano, vai todo mundo que você conhece, né? Ela fala: não, você não vai. Mas por que eu não vou? Não, por que não? Mas por que não? Mas por que não? Por que não? Simples assim. Ué, aí você vai ficar com aquela cara, né? Sim. Interrogação, frustrado, né? Porque estava tudo certo, na tua cabeça já estava tudo formado,
você já estava se visualizando ali e, de repente, alguém que está acima de você enxerga algo, mas não sabe te explicar, ou acha, ou acredita, né, que não deve te dar explicação por algo que no entendimento dela tem sentido, mas no entendimento do adolescente não faz sentido algum, né? Tanto que ele sabia, Sim, sim. tanto que ele tinha certeza absoluta de que ela iria deixar. Já estava tudo certo. Mas Sim, ela enxergou algo ali que levantou uma bandeira vermelha ali, algo estranho, e ela falou: não, e eu também não tenho que te dar explicação. Então é a mesma coisa que eu passei de chegar no profissional, falar, explicar, e para ele tá tudo certo, aí eu fiz isso. Aí, o nutricionista pega e fala assim: não, mas está errado. Não, você não vai fazer. Mas por que eu não vou fazer? Ah, porque não? Porque não é assim. Não, mas eu sei que não é assim. Mas por que eu não posso comer? Não, porque você não pode comer. Mas por quê? Por que eu não posso comer? Né? sim. Então a gente precisa explicar, precisa passar a prática, mas também o conteúdo, né? Vocês precisam compreender o porquê. Então, o código também é ensinamento. Vocês precisam entender o porquê de tudo, cada Sim. passo que vocês estão dando. E exatamente, esse é o diferencial, né? Porque você tem uma explicação, né? Uma objetividade naquilo que está sendo feito. E não é apenas porque você tem que fazer, não, hoje, essa semana vai ser detox, então ninguém vai comer tal coisa, ninguém vai, né? Na outra semana mudou, então mudou a estratégia, ninguém vai fazer tal coisa, ninguém vai fazer, todo mundo vai fazer tal coisa e não vamos, né? Vamos nos abster de outros alimentos. Enfim, tem toda uma conscientização por trás, né? Tem mesmo. Acho que é Tem isso mesmo. a Elisete tá rindo aqui, ó. É bem assim. É. Pois é, ela está participando aqui, está passando várias informações. Então, bem desse jeito. E tem muitas coisas que a gente passa dentro de casa, com a nossa família, com o nosso marido. A Elisandra lembrou bem quando o marido chegou com um salgadinho em casa e ela falou: hã? O que você está fazendo com esse salgado aqui para mim, né? Como é que era? Com uma empada. Trouxe todo feliz a empada para ela. Aí ela, né, já olhou para aquela cara, marido, né? Aí ele falou para ela assim: ah, é fit porque é de frango. Ah, é verdade, é fit porque é de frango. Foi Sim. mesmo, foi mesmo. E ela já tinha incorporado aquele comportamento, já tinha colocado. Olha lá, ela falou, é verdade. Ela já tinha incorporado aquilo, colocou todo o planejamento dela ali na geladeira e falou: ó, aqui, ó, tá aqui para vocês, ó. Não, tem essa não, agora o esquema aqui é outro, né? Já falou a general lá. Sempre foi muito legal. Gente, eu queria que vocês também soubessem de algo muito inusitado que aconteceu e que a Graciele agora vai mudar um pouco a página, vai começar a falar de um outro assunto que foi o algo inusitado foi o seguinte: a Graciele, na verdade, ela é minha prima e ela entrou no grupo porque eu compartilhei esse trabalho, esse método, né, esse serviço no nosso grupo da nossa família e ela começou a participar do grupo, né? Mas eu estava observando ela como profissional, não como parente. E ela conseguiu ir até o final, ela participou exatamente como qualquer outra participante, né? E dei a mesma atenção como qualquer outra. E em determinado momento eu a convidei, né, para ser a psicóloga do grupo, né? Mas isso aconteceu assim também de uma forma muito inusitada. E dela ter ganho também a participação no Código Magra também foi uma grande coincidência, onde por ela ter participado até o final, então ela estava ali na lista, né, das sorteadas, e eu tirei o nome dela, assim, no sorteio, no aplicativo, saiu o nome dela, eu falei, gente do céu, e é mão de Deus aí no meio. Então, não sei, de repente ela precisa aprender algo diferente, né? E, enfim, é uma oportunidade da gente também, como primas,
e a gente, né, tem uma história juntas também de tanta coisa, né, que aconteceu na nossa vida, e de repente é uma oportunidade que Deus está colocando na nossa mão da gente poder trabalhar juntas. Nós duas somos da área da saúde, ela é psicóloga, eu sou nutricionista, né? E é uma oportunidade ali que, né, caiu. Deus falou, não, agora é o momento de vocês. E tanto eu dei essa oportunidade a ela e também da mesma forma dela conhecer um segmento diferente, né, dentro de um grupo de emagrecimento. Sim. E foi maravilhoso. E aí chegou um momento que eu revelei, né, quem era, na verdade, a nossa psicóloga do grupo, quando era o momento dela participar na mentoria. E aí elas falaram: ah, eu estava desconfiada de alguma coisa, Graciele, mas que engraçado, estava uma Graciele no grupo e a Graciele era psicóloga. Achei estranho, mas foi muito legal porque ela pôde fazer esse laboratório dentro do grupo, ela pôde observar também, né? Ela como ela fez, por ela estar fazendo esse laboratório, ela sentiu na pele, era algo que ela realmente precisava, então ela não estava lá observando, não foi nada combinado. E quando foi o momento dela participar como mentora, né? Aí ela se mostrou outra pessoa, né? Uma profissional realmente. E ela pôde ajudar ainda mais as participantes. E foi muito bacana a ferramenta que ela utilizou conosco, que eu queria que você falasse um pouco a respeito, Gra. Como que foi a sua visão dentro do grupo como psicóloga? Sim, nossa, foi uma experiência muito, muito especial, muito diferente para mim. A gente vivencia tantas experiências na faculdade e eu me formei assim, né? Vai fazer um ano no mês que vem, né? Uhum. E aí esse processo que a gente vivencia na faculdade, a gente passa por vários laboratórios, mas esse eu não passei, nem comentários, enfim, né? Essa questão assim do trabalho da psicologia e a nutrição e a questão toda envolvida aí. Só o que a gente viu realmente, assim, que a gente vê de fato, assim, as questões dos transtornos alimentares, mas aí extrapola uma questão aí do que é mesmo uma reeducação alimentar, né? Uma outra que já vai para um outro caminho aí do transtorno, que tem a ver sim com a nutrição, tem um pouco assim, mas não é como eu vivenciei, algo muito diferente. Então eu pensei, o grupo ele está trazendo, né, as participantes, assim como eu também, e o mais gostoso foi eu vivenciar na própria pele. Eu pensava assim, se eu estou sentindo isso, talvez elas estejam também. Por exemplo, se eu estou sentindo essa necessidade de comer doce na hora que eu estou dentro de um programa que a gente está na dieta low carb, que é para reduzir o açúcar, né? Não é algo nada drástico que você fica desesperado, não posso comer, não, mas é todo um programa alimentar e eu ficava pensando, poxa, eu estou com vontade de comer, não, eu imagino que elas estão sentindo isso também. Enfim, então eu começava a sentir em mim aquilo que eu pensava, provavelmente é o que elas estão passando. E ali, dentro desse processo, eu comecei a pensar o que eu posso levar para compartilhar da psicologia, da ciência maravilhosa e tão linda que é a psicologia, com a nutrição e com esse processo que eu estou vivendo e que eu imagino que elas também estão passando. Então, eu fui fazendo mergulho interior mesmo, né? Mergulhei em mim e pensei, eu acho que tem tudo a ver com a questão do você tem fome de quê? Uhum. Né? Então, a gente é o que a gente come ou a gente é mais ou menos essa pergunta, né? A gente é o que a gente come ou a gente aceita, né? Esqueci a pergunta. Ou que a gente se tornou, fiz, né? Ou que a gente se tornou. Isso. Exato, a gente é o que a gente come ou ou o que a gente se tornou após ter comido algo, nesse sentido, né? Então, o que eu me tornei? Eu pensei, o que eu me tornei? Eu me tornei uma pessoa com dores, eu me tornei uma pessoa que estou me limitando em algumas tarefas que eu tinha para fazer por conta de uma alimentação assim que foi bacana, enfim. Então, eu pensei, eu acho que dá para a gente falar sobre as questões emocionais, que elas têm origem na infância. E aí, a ferramenta que eu pensei, que conversa tanto com a gente, que é a arte,
por meio do desenho e da produção do desenho, quanto a gente consegue compreender, a gente se compreender também num processo que é muito mais subjetivo. Então, você, ali no grupo, quando a gente teve aquele processo da mentoria, que foi produzir o desenho cego, né, que a gente fecha os olhos e começa a fazer rabiscos. E aqueles rabiscos, eles têm uma interpretação simbólica. Obviamente, não é nada exato, né? Não tem nenhum tipo de análise da mente de cada um, não. E também não é nenhum tipo... algo científico, porque a gente tem muitos teóricos da psicologia que trabalharam com desenhos. Enfim, então ali... eu pensei num processo mais subjetivo, que pudesse trazer uma oportunidade de cada uma lembrar das questões da relação do alimento com o emocional, e voltando aí, então, para um processo mais anterior, que seria da infância, né, de uma construção, né, de lembranças, de memórias. E aí a gente vivenciou esse processo, né? Foi bem bacana as trocas que cada uma foi tendo, né? Uma falou de como ela vivenciou ali, né? Uma das participantes falou, né? Que e ficou muito marcante para mim, que ela falou assim: eu estou vivendo essa pandemia e eu fico pensando, eu vou ficar me restringindo de comer, e se o mundo acabar amanhã? Nossa, é verdade. É E verdade. isso é algo que eu não... Olha, Rô, eu não ouvi só dela, assim, né, nesse dia a gente no grupo, sabe? Eu ouvi isso de outras pessoas depois que a gente teve aquele momento de pandemia. Eu ouvi outras pessoas também falando isso. Olha só. Porque a gente está vivendo dias muito difíceis, né? Muito difíceis. E que a gente, né, às vezes a pessoa fala, poxa, eu vou fazer tudo que eu tiver condições de fazer logo, porque o mundo vai acabar. Pois é. O sinal do final... Tem gente que pensa, é o sinal do final dos tempos, enfim. Sim, né? É verdade. Eu também ouvi coisa semelhante, viu? De que a vida é curta, de que nós temos que aproveitar ao máximo, e não se sabe o que vai acontecer mais para frente. Enfim, é algo muito estranho que está acontecendo com as pessoas, sabe? E a gente precisa realmente ter esse olhar mais atento com todos que nos procuram, porque eles estão descarregando na comida, estão pensando muito em si próprios, né? Sendo que, na verdade, é muito importante que se pense no próximo, né? E não em si próprio. Claro, é importante pensar em si próprio em relação à própria saúde, né? A autorresponsabilidade. A gente também não consegue cuidar do outro sem cuidar de nós mesmos, né? Em primeiro lugar, e essa é a nossa proposta. Cuidar de si para que a gente também tenha força e tenha consciência e a sabedoria de cuidar do próximo. Mas foi algo realmente que foi diferente que aconteceu no grupo, e você trouxe algo muito, muito bacana. Mexeu muito com a gente, porque, gente, eu também participei, né, dessa vivência, e fazia muito tempo que eu não desenhava, fazia muito tempo que eu não colocava minhas emoções no papel, sabe? E foi muito bacana, foi muito legal ter essa percepção, né, Gra? E aí depois você deu como se fosse um diagnóstico, né? Mais ou menos isso. É uma devolutiva, né? assim, que é como eu falei, né? Não é assim, nada exato. O desenho que cada uma produziu, depois eu pedi para a gente combinou, a Rosângela autorizou e falou: manda no grupo as fotos, né? Quem se sentir à vontade, a foto do desenho, porque a estratégia assim, tem alguns minutinhos ali, a gente colocou uma música, o pessoal produziu com os olhos fechados, né? Põe a mão sobre os olhos ou fecha os olhos e vai rabiscando um papel. Quando abre os olhos, esse desenho, esse procedimento se chama desenho cego, né? E aí, quando abre os olhos, aí você vê aquele monte de rabisco. E aí, quem quisesse seguir depois com os olhos abertos, finalizar aquelas produções e tentar fazer dessa produção algum desenho ou abstrato ou um desenho mesmo, né? Uma produção, enfim, que às vezes acaba virando um cachorro, uma casa,
enfim, o que vier. E aí pudesse compartilhar com a gente. E aí foi compartilhado, né? E aí eu fui dando um feedback para cada uma que compartilhou, lá no grupo fechado mesmo da gente, mas no sentido de trazer ali, dentro do relato delas, da experiência que elas vivenciaram, produzindo o desenho, e dentro do desenho que foi produzido, o que cabia ali, né? Dentro daquela interpretação simbólica. E aí foram, cada uma falando, né? Fez sentido para mim, foi bacana isso. Eu lembro que você mesma, Rô, falou, né? Assim, eu posso escolher, né? Eu não quero mais essa criança que eu já fui, né? Que eu já vivenciei aí, né? Que eu fui um dia, eu não quero mais. E foi muito legal isso, porque você teve o seu insight ali naquele momento. Você falou, eu posso ser. Me veio essa lembrança dessa criança, mas eu não sou mais ela, já passou. É Né? verdade. É. O meu desenho estava amadurecido, né? Então, Isso, primeiro me veio sempre um desenho que eu sempre fazia, né? Todo momento eu fazia sempre o mesmo desenho. E aí, de repente, me veio, mas assim, me veio a vontade de fazer de uma forma diferente. E ali eu percebi que, de fato, aquela. E todos nós temos, né, Gra? Essa parte mais infantil, essa criança interna, nós temos. E a alimentação, ela, na verdade, ela está alimentando essa criança interna, sabe? Então, a nossa função é justamente fazer essa criança amadurecer, né? Ter a autorresponsabilidade, entender que dá para entender, por exemplo, as pessoas que têm o paladar infantil, né? Então, elas têm receio do novo, elas têm receio de se abrir para novas experiências. Então, a alimentação ela está totalmente voltada ao estado emocional. Então, quando eu retratei, eu percebi que eu poderia sair daquele desenho infantilizado e que eu poderia dar uma outra forma, né? Então, se tinha aquela criança tímida e hoje já não tem mais, foi muito bacana. Sim, Foi muito saiu, né? Quebrou uma estrutura que você revisitou esse passado ali. Foram instantes, né? Foi muito rápido ali. Não é nenhuma hipnose, não é nada disso, é um processo, né? Você revisitou esse passado, foi lá, deu uma passadinha lá por lá, entrou na casa, abriu a janela, abriu a porta, falou, não, peraí, é isso, tá, agora eu vou fechar tudo e fica no passado, porque eu cresci. É muito interessante que você falou, assim, sobre essa questão do paladar infantil, porque entraria, aí fica uma pergunta que veio aí na minha cabeça, né? Pessoas que, por exemplo, só se alimentam de porcarias, literalmente. Assim, e é comum, uma rotina, assim, tipo salgadinho, tudo que é industrializado, não faz, não aproveita os nutrientes, enfim, entraria essas questões? Paladar infantil que você fala? Sim, é justamente quando a pessoa ela estaciona no momento da vida dela, onde ela não aceita o novo, ela também não aceita condições novas, ela sempre tem dificuldade de mudança, tem dificuldade de se relacionar, ela até se relaciona com as pessoas, mas ela até um certo limite. Ela não se abre, na verdade. Então, ela tem aquele paladar infantil por um momento na vida dela onde ela se sente segura. Então, por exemplo, se era um momento onde traziam mais doce para ela, né, para agradá-la, então ela se sente bem naquele momento, naquela situação, e ela traz isso para a vida. Então, por isso que ela sempre ela vai sempre para o doce, onde ela se sente mais com um aconchego emocional. Ou um chocolate, de repente alguém presenteava, uma menina, por exemplo, presenteava essa criança com um doce para poder agradá-la, ou uma criança que era muito chorona, né? Então sempre tinha alguém que presenteava com um doce, ou até mesmo água com açúcar, quando a criança chorava muito, né? Tem até Sim, isso. sim. Água Olha, com açúcar, sim. não é? Não era muito das nossas avós, das nossas mães? Era, Então, verdade.
a criança que chorava demais, né? De repente dava aquele, né? Que estava chorando, 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 ou então levava um susto, ou então, enfim, trazer água com açúcar. E é muito interessante, assim, que você falou, porque eu lembrei que dentro daquele processo que a gente trabalhou no grupo, né, com a mentoria no dia, né, que eu conversei com as meninas, né, com a lembrança do conto de fadas, porque, assim, o conto de fadas, tanto a estratégia foi trabalhar essa revisitação aí, né, um pouquinho no passado, não ficar nele, mas é importante a gente dar um novo sentido. Então, para você ressignificar, você tem que ter contato. Não dá para a gente fugir e negar a realidade. Você tem que entrar em contato. Então, o objetivo foi esse, trazer o grupo para entrar em contato com esse passado. Entrar em contato por meio da arte, que foi a produção do desenho, isso foi final, mas o processo no meio foi trabalhar a questão do conto de fadas, né? E aí eu me lembrei, assim, claramente do conto de fadas da Branca de Neve. E o quanto é interessante pensar, né? O Elton aqui até me ajudou aqui, a pergunta foi... Cadê que ele escreveu aqui? Você é o que você come ou o que você... Ele escreveu aqui, já perdi de novo. O quanto a Branca de Neve... Por que a Branca de Neve aceitou a comer a maçã? E ali também havia todo dentro do conto de fadas, né? A madrasta, em forma de uma velhinha, uma vovozinha, né? Enquanto a Branca de Neve havia sido ameaçada de morte, então a pessoa que foi contratada lá pela madrasta para matar ela, né, a Branca de Neve, não teve coragem, então ela ficou ali na floresta e foi parar na casa dos anões. E ali, depois a vovozinha, a madrasta, ficou sabendo que ela estava viva e foi lá e visitou ela, né? E aí chegou lá e teve todo aquele contexto e ofereceu a maçã para ela, ela comeu. Por que ela comeu aquela maçã, né? A pergunta ficou aí. E a gente pensava também, por que a madrasta também, por outro lado, ficava se olhando no espelho e perguntando, né? Existe alguém mais bonito do que eu? Enfim. Todas essas questões aí foram trabalhadas, né? A questão da autoestima, por que ela tinha que ficar pensando, né? A bruxa má ficar se comparando e querendo ser a melhor, a mais bela, e aí quando surgiu a Branca de Neve, por que ela teve inveja da Branca de Neve? E quando ela foi encontrar com a Branca de Neve, ela entrega a maçã para ela. O caçador, né? E aí o caçador, isso. E obrigada, Rose. E aí ela entrega a maçã para ela, né? E ela aceita comer. Ela tinha fome de quê? Qual era a fome dela para comer aquela maçã sem saber quem era aquela mulher? De uma pessoa desconhecida que apenas mostrou para ela ser uma velhinha, né? Que não oferecia perigo nenhum. O emocional dela, né? A carícia dela. Exato. Fome de quê? Fome da falta de mãe, fome emocional, de falta de atenção, de amor, de afeto, enfim. Muita coisa dá para se pensar aí, né? E a gente trabalha essa questão mesmo nesse sentido, né? Do trabalho emocional e o quanto o conto de fadas ele pode trabalhar, né? Ele é simbólico para falar das questões mais ali do nosso próprio inconsciente, né? E traz essas... Eu acho que, assim, para mim foi uma experiência incrível, muito gostoso. Então, além, não, para mim foi maravilhoso saber que de repente eu estava com uma pessoa no grupo que era minha conhecida, que era minha parente, que era a pessoa que eu tô junto já há tanto tempo e que, né, a gente acabou se afastando um pouco, né? Mas eu digo assim, fisicamente, né? Sim. E aí, de repente, nós duas juntas novamente, oferecendo um trabalho tão bonito, né? Um trabalho de coração mesmo, desenvolvido com maior atenção, com maior carinho. E foi muito gratificante ter você comigo. Está sendo muito gratificante, né? Continuar com esse trabalho com você. Tenho certeza que são experiências que você vai estar adquirindo ali com a gente. E você que pretende entrar no Código Magra, que pretende entrar no Stay Light Detox Week, entre em contato comigo, entre em contato com a Graciele também, né? Nessa semana, no sábado, eu já estou começando o Detox Week,
E eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência nova, uma experiência diferente. Vocês não vão conseguir só emagrecer, porque tem sim um emagrecimento, mas o que a gente mais busca, nós profissionais da área da saúde, nós profissionais da área da nutrição, o que nós mais queremos com vocês, com quem nos procura, é a mudança alimentar, é a mudança comportamental, é trazer uma nova perspectiva alimentar para a sua família, é trazer uma esperança de uma alimentação melhor para o futuro, é trazer a natureza para dentro de casa, trazer cor para a nossa mesa, independente de questões políticas, tá, gente? Independente de situações financeiras e tudo, né? Nós profissionais, a gente não vive numa redoma, né? Como vocês podem perceber no Instagram, no YouTube, tem tantas profissionais aí, tem tantas nutricionistas que trazem uma vida glamurosa, né? Corpos esculturais. Sim. Carrões e assim suplementos dos mais caros, academias maravilhosas, né, equipamentos É verdade. Gente, essa é a realidade de algumas pessoas, tá? No mundo inteiro, de algumas pessoas. Isso não é a realidade da maioria das pessoas. Nós estamos no Brasil, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é a realidade, é dentro da nossa realidade, o que a gente pode oferecer para vocês, o que a gente pode fazer com que vocês consigam mudar dentro da casa de vocês, com a história de vida de vocês. Se você é descendente de português, de italiano, descendente, se você é baiano, se você é mineiro, se você é paulista, se você é sulista, não importa, gente, sabe? O que é importante é a gente trazer mudanças, pequenas mudanças de hábitos ruins que nós vamos adquirindo ao longo dos anos, que vão despertando e desenvolvendo doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças metabólicas, né, que é o acúmulo de gordura no abdômen, hipertensão, a própria obesidade, distúrbios emocionais. Nós estamos ainda em pandemia, com tantas questões ainda, né, com sintomas pós-Covid. E é isso, a nossa proposta é essa. A minha proposta como nutricionista é essa, a proposta da Graciele como psicóloga é essa. Tentar trazer um pouco mais de saúde, um pouco mais de consciência alimentar, um pouco mais de consciência, trazer a crítica, né, uma crítica construtiva com vocês quando vocês forem fazer uma compra num supermercado. Pode ser essa compra pode ser na quitanda da esquina, gente. Pode ser na feira mais próxima da casa de vocês. Eu moro numa região que é uma região assim riquíssima em plantações, em cultivo, no cinturão verde do Alto Tietê. Então, aqui na minha região, onde a gente mais vê, é como se fosse o interior mesmo, sabe? Nós andamos aqui na pista e a gente encontra charrete, e é uma delícia, sabe? Não estou na cidade grande, mas tem aqui Mogi das Cruzes, que é uma cidade bastante grande, né? São José, Sim. que é uma cidade Sim. bastante grande. Então, mas se a gente for enveredar ali para as regiões mais distantes, nós vemos sítios, nós vemos pequenos produtores. Então, aqui nós temos uma região aqui muito privilegiada, né? A gente pode comprar um pé de alface fresquinho. É só ir para a feira, gente. Em qualquer lugar onde vocês estão, eu tenho certeza que vocês têm feira perto de vocês, né? De aproveitamento de alimentos. E olha, já está vindo várias ideias aqui, coisas que eu vou mudar no Código Magra para vocês, né? De vocês, dona de casa, pessoas que estão voltando a cozinhar, né? Tragam as crianças estão dentro de casa ainda, gente. Vamos trazer as crianças para dentro da cozinha, sabe? Isso é tão importante para o estado emocional da mãe, para o emocional da avó, né? É tão importante, né, Gra?
Muito. E assim, a Giovana, ela é adolescente, minha filha. Ela começou a ir para a cozinha. Ela já estava se interessando pela cozinha agora, mais que nunca. Tá assim fazendo receitas novas, está se experimentando, porque é muito interessante o quanto você vai trazendo assim, impactando, né? Vai causando essa como que eu posso dizer? Vai disseminando essa cultura mesmo, né? Que o alimento é bom, é gostoso, não é para você descontar nele uma situação emocional. E assim, eu não posso deixar de falar, né? Que eu penso que eu ouvi essa frase e ficou para minha vida. A gente está falando, a gente está vivendo uma realidade de muitas pessoas morrendo. Isso sempre existiu, só que a gente está no meio de uma pandemia e não dá para negar. E o que a gente pode pensar, né? Que a gente, todos nós, não podemos escolher o dia que nós iremos embora desse mundo, mas nós podemos escolher como nós iremos embora desse mundo. De que forma? De que forma eu vou envelhecer? De que maneira eu quero envelhecer? Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Tenho pensado todos os dias. É isso mesmo. Gra, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Você Eu que ter agradeço. oferecido essa live tão gostosa, de você ter oferecido também o seu depoimento. Isso me ajuda demais, né? Na divulgação do meu trabalho. E eu quero, nossa, gratidão mesmo, né? Por você estar comigo e por você participar desse projeto junto comigo. Eu tenho certeza que a gente ainda tem muita coisa pela frente, né? O Código Magra ainda, Deus quiser, ainda vai crescer. E eu convido vocês a conhecer um pouco mais esse projeto, a bater um papo comigo, bater um papo com a Graciele. E quem tiver, né, quem quiser, sejam muito bem-vindas. É um grupo para mulheres, tá, gente? Mas quem ganha com isso é a família delas. Tá bom? É verdade, é verdade. Muito E na semana obrigada, que vem a gente fala desse código também, tá? né? Vamos fazer uma live para falar desse código, como que é o projeto. Semana que vem eu estou entrando em live com a Graciele, sou convidada dela, então fiquem atentos aí, entrem no Instagram da Graciele, né? Já pede lá para ela adicionar vocês. Sim. Não percam, gente, essa oportunidade. Nós somos profissionais assim muito sérios, nós queremos realmente o bem e passar o melhor da nutrição, o melhor da psicologia para vocês, voltada à alimentação e nutrição, tá bom? Gente, muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Rô. Obrigada, Elton. Também. Obrigada, gente, participação de vocês. E podem continuar mandando as mensagens aqui que a gente pode responder mesmo fora da live, tá bom? Gra, ó, obrigada, viu? Fica com Deus. Eu que agradeço. Todos. Obrigada. Tchau. Tchau, Gra. Um beijo, querida. Tchau.